Muito bom dia a todos. Eu sou Fabrício Pinto Weiblen, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa e que trata da parte eleitoral no Ministério Público de Santa Catarina. E nós estamos aqui hoje para dar início aos seminários regionais eleitorais, que é uma iniciativa, um evento que é realizado já tradicionalmente pelo Ministério Público de Santa Catarina e parceiros, né? Desde 2008 que é realizado esse seminário. Obviamente, pelo próprio nome, a ideia dele é fazer diversas apresentações regionais, né, até pela proximidade com o público-alvo, porém, em razão da pandemia, não foi possível este ano, estava programado, mas não foi possível este ano, e ainda bem que nós temos as tecnologias aí para possibilitar que nós façamos esse tipo de atividade. Então, será realizado esta semana o seminário. E como primeira convidada e parceira nossa aí já há algum tempo participa dos seminários eleitorais, nós temos a doutora Denise, que enfim, eu vou fazer a leitura de alguma parte do seu currículo aí, que é bastante extenso. Pós-graduada em Auditoria Governamental, em Direito Eleitoral, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, secretária-geral adjunta da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, membro do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, secretária de Controle Interno e Auditoria do TRE de Santa Catarina, instrutora nas áreas de auditoria governamental e controle interno no âmbito da Justiça Eleitoral e do STF, conferencista na área de direito eleitoral, autora da obra Financiamento de Campanhas Eleitorais, da editora Juruá, coautora da obra Tratado de Direito Eleitoral e da obra Tópicos Avançados de Direito Processual Eleitoral e doutoranda no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, desde já, sendo bastante objetivo, gostaria de passar a palavra para a doutora Denise para que ela possa iniciar a sua explanação e, ao final, nós faremos as perguntas que forem realizadas para nós durante a apresentação. Muito obrigado, doutora Denise, e pode passar a palavra. Bom dia, doutor Fabrício. Agradeço, é uma honra estar aqui neste evento já tão tradicional, né, do Ministério Público de Santa Catarina, em parceria com diversas entidades, dentre as quais o Tribunal Regional Eleitoral, ao qual eu pertenço. É uma grande alegria estar aqui novamente, ainda que num cenário mais restrito, né, de contato virtual, mas nós vamos discutir aqui nesses 45 minutos que me foram reservados as principais questões que eu entendo muito importantes para que nós debatamos sobre o financiamento de campanha e prestação de contas agora, nas eleições municipais de 2020. Então, vamos começar. A primeira coisa muito importante, sempre falo a respeito do financiamento de campanha, é entender que nós estamos diante de um fluxo de financiamento de campanhas eleitorais. Não há como ter sucesso em uma prestação de contas de campanha eleitoral se esses aspectos forem vistos apenas após a eleição terminar. Nós temos que observar um fluxo muito pertinente, que é, em primeiro lugar, observar pré-requisitos para iniciar a campanha eleitoral propriamente dita, conhecer limites de gastos, as regras de arrecadação de recursos, as de gastos eleitorais, e então chegar ao resultado da campanha, que também é bastante regulamentado, sobras ou dívidas de campanha, para então preocupar-se com a prestação de contas propriamente dita. A prestação de contas está também suficientemente regulamentada, o seu exame de regularidade também, e aí nós chegamos especificamente ao julgamento. Não temos tempo, é claro, de passar todas as fases do fluxo de financiamento de campanha, mas eu trouxe aos senhores aquilo que eu considero mais relevante, mais importante para a campanha eleitoral de 2020 nas eleições municipais. E nós começamos justamente com os pré-requisitos. Por que começamos com os pré-requisitos? Porque em relação aos pré-requisitos de campanha, normalmente há uma certa confusão. Nós estamos num período de pré-campanha no Brasil, mas esse período de pré-campanha, ele não está legalmente regulamentado, então nós não temos autorizações para realizar despesas ou mesmo para arrecadar recursos, a não ser aquela exceção do financiamento coletivo que nós também vamos tratar aqui. Então, para iniciar uma campanha eleitoral propriamente dita, arrecadando recursos e realizando gastos, é muito importante observar os seguintes pré-requisitos. Para os candidatos,
inicialmente, requerer o registro de candidatura, veja, nós não falamos aqui de deferimento do registro, mas de requerimento, obtenção da inscrição no CNPJ. Essa inscrição no CNPJ, ela não tem o condão de fazer do candidato algo equiparado a uma pessoa jurídica, mas apenas diferencia o candidato da pessoa física do candidato, a sua movimentação financeira, arrecadação de recursos, para que não se confunda com a sua vida cotidiana. Não é necessário que o candidato dirija-se à Receita Federal para obter um CNPJ. Esta concessão é automática a partir do requerimento do registro de candidatura e é essencial porque é com ela que se realiza a fase mais importante dos pré-requisitos de candidatura, que é a abertura de uma conta bancária específica de campanha para registrar integralmente a movimentação financeira ocorrida na campanha eleitoral. Então, esta conta de campanha eleitoral aberta com o CNPJ é que dará legitimidade para a arrecadação de recursos e gastos da campanha, e ela é essencial. Como pré-requisito também, nós temos pela legislação eleitoral elencada a possibilidade de emitir recibos eleitorais. O candidato tem que ter condições de emitir recibos eleitorais. Isso ele faz pelo sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. Então, ele tem que ter baixado esse sistema. Hoje, a legislação eleitoral, ela reduz a obrigatoriedade de emissão do recibo apenas para as doações estimáveis em dinheiro, ou seja, arrecadadas em bens e serviços e não de forma financeira, e também para as doações pela internet, mas não as doações captadas pela via do financiamento coletivo. Aquelas doações, de fato, arrecadadas em páginas específicas de candidatos e partidos políticos também, quando emitem recibos de doação, é claro. Já os partidos políticos, eles também observam uma série de requisitos. O primeiro deles é o regular funcionamento. Este regular funcionamento, nós temos na legislação eleitoral qualificado como registro no Tribunal Superior Eleitoral, quando se trata do órgão nacional do partido, e anotação partidária no Tribunal Regional Eleitoral, quando se trata de órgãos estaduais e municipais. Esta questão da anotação partidária, ela foi objeto recente de uma medida do Tribunal Superior Eleitoral, levantando as suspensões de anotação partidária de diretórios que tenham tido esta sanção aplicada em decorrência do julgamento pelas contas não prestadas. E aqui é muito importante lembrar que este levantamento é provisório. Esta sanção pode ainda ser aplicada a qualquer tempo, observando-se o procedimento que está sendo regulamentado no Tribunal Superior Eleitoral neste exato momento, e esta sanção pode ser ainda aplicada a esses partidos. Daí porque é importantíssimo que eles regularizem as suas contas não prestadas, porque o primeiro pré-requisito é este: regular funcionamento, a anotação válida no TRE em relação a diretórios estaduais e municipais. Partidos políticos como candidatos devem possuir CNPJ, no caso dos partidos políticos, porque são pessoas jurídicas de direito privado, não vão buscar neste momento a concessão de CNPJ, eles já possuem, devem abrir uma conta bancária específica de campanha, caso ainda não tenham aberto. E aqui nós podemos ter alguma confusão em relação a uma eventual dispensa de abertura de conta que foi concedida pela Lei 19.931 no ano passado em relação à movimentação ordinária do partido político. Nós estamos tratando de conta de campanha eleitoral. Esta conta é obrigatória e precisa estar aberta. É a conta doações para a campanha. E partido político precisa também emitir recibos de doação, não recibos eleitorais. E esta emissão de recibos de doação está regulamentada pela Resolução 23.604 de 2019 do TSE. Então, estes pré-requisitos precisam ser observados sob pena de já se cometer graves infrações no início da campanha eleitoral e depois não conseguir se resolvê-las de forma alguma. O coração da prestação de contas, sem dúvida, está nas suas contas bancárias. Então, conta bancária de campanha eleitoral, a abertura é obrigatória, mesmo que, eventualmente, numa hipótese rara, se imagine que alguém não vai ter movimentação financeira, porque a prova da ausência de movimentação financeira também se dá pela conta bancária zerada, sem movimentação nenhuma. Então, essa abertura é obrigatória em qualquer circunstância. Onde abrir? Em qualquer instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
e que atenda à obrigatoriedade de emitir extrato eletrônico. Então, aquela dúvida sobre é possível abrir conta bancária em bancos digitais ou é possível abrir contas bancárias em bancos de cooperativa, nós temos que nos perguntar se estes bancos emitem ou não extratos bancários eletrônicos. Esta é a condição para que a conta bancária possa ser lá aberta. Se houver recebimento de recursos públicos, seja fundo especial de financiamento de campanha ou fundo partidário, é preciso saber que nós estamos diante da exigência de abertura de contas bancárias específicas, por conta da natureza desses recursos. O partido político movimenta recursos do fundo partidário na conta bancária que ele já possui. Se já possuir. O importante é que não haja a mistura, a confusão de diferentes naturezas de recursos em contas bancárias similares. Isso não é possível fazer. Ao mesmo tempo que os candidatos têm, e partidos políticos também, obrigação em relação à conta bancária, os bancos também têm. Eles precisam abrir essas contas no prazo máximo de 3 dias, e esse pedido de abertura de conta bancária precisa ser cumprido neste prazo sob pena de inviabilizar a prova da movimentação financeira. Isso é tão grave, tão importante. No Brasil todo, há sérias dificuldades em abrir contas bancárias de campanha eleitoral. Às vezes, as instituições financeiras, elas impõem alguns requisitos que são ilegítimos e ilegais. Isso é tão importante que a resolução disciplina que eventual recusa ou embaraço à abertura destas contas bancárias tempestivamente sujeita o responsável ao artigo 347 do Código Eleitoral, que é o crime de desobediência. Então, é muito importante que isso aconteça, porque nós temos, no uso de recursos financeiros fora desta conta bancária de campanha eleitoral específica, a sanção mais grave e a infração mais grave que nós podemos ter no financiamento de campanha, que é a movimentação paralela desses recursos, a movimentação em caixa 2. E isso é tão grave que a resolução já estabelece a obrigatoriedade da sanção de desaprovação de contas. Então, não há possibilidade de aprovar contas, por exemplo, com ressalvas, quando nós temos movimentação de recursos fora da conta bancária oficial de campanha eleitoral. Em relação ainda às questões de arrecadação de recursos, que todos devem estar depositados nesta conta de campanha eleitoral, como vimos, eu trago para os senhores a questão dos empréstimos. Os empréstimos em campanha eleitoral, eles são um ponto muito sensível da regulamentação eleitoral por conta das possibilidades de erro ou mesmo de fraude. Então, os empréstimos, quando eles entram em uma campanha eleitoral, eles entram como recursos próprios, certo? E eles podem entrar desde que obedeçam às regras do Sistema Financeiro Nacional. Então, o empréstimo válido em campanha eleitoral é aquele que é contraído junto a instituições financeiras autorizadas ou equiparadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e no caso dos candidatos, eles precisam comprovar a idoneidade deste empréstimo por caução, ou seja, uma garantia realizada por um bem integrante do seu patrimônio no momento do registro de candidatura e não podem ultrapassar a sua capacidade de pagamento. Estes requisitos são para que se tenha um empréstimo legítimo, um empréstimo efetivamente regular e não uma simulação de empréstimo, como já aconteceu e há julgados nesse sentido pelo Tribunal Superior Eleitoral que consideraram esses recursos fraudulentos. Então, o empréstimo, ele está rigidamente regulamentado na legislação eleitoral desta forma. O que há de mais rigoroso em relação ao empréstimo é a necessidade de comprovação. Para a Justiça Eleitoral, até a entrega da prestação de contas final, o empréstimo ele precisa estar comprovado com documentação legal, idônea, e temos aqui uma grande resistência por parte de quem contrai o empréstimo, mas é importantíssimo para a Justiça Eleitoral. Este empréstimo tem que estar quitado, na hipótese do candidato, totalmente até este prazo, em relação àquilo que foi utilizado em campanha. Por que se exige isto na Justiça Eleitoral? Por que a legislação eleitoral é tão rigorosa sobre esse aspecto? Porque a deixar-se esse empréstimo sendo quitado em momento posterior, não há como conhecer a integralidade do financiamento desta campanha eleitoral. Nós só temos o conhecimento da integralidade quando temos os recursos efetivamente pagos, quitados.
E veja que a autoridade judicial, diz a resolução, ela pode ainda determinar que o candidato ou o partido identifique a origem dos recursos utilizados para a quitação deste empréstimo, sob pena de que os recursos sejam considerados de origem não identificada. Considerar esses recursos como de origem não identificada significa que eles não podem ser utilizados e têm que ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Então, há uma preocupação bastante importante da legislação eleitoral em relação ao uso de empréstimos em campanha eleitoral. Há também um aspecto muito importante, que aqui vou interromper um pouquinho do compartilhamento para falar mais de perto com quem me assiste. Há uma importância muito grande em relação à forma como estes recursos entram na campanha eleitoral. Por vezes, o candidato e o partido político não se apercebem que a forma tem tanta importância quanto a origem do recurso. Por exemplo, há pessoas que não podem doar para a campanha eleitoral. Quem não pode doar para a campanha eleitoral? Pessoas jurídicas, empresas, pessoas jurídicas de um modo geral, recursos de origem estrangeira, não podem financiar campanhas eleitorais, e aqui não falamos do estrangeiro, falamos do recurso de origem estrangeira, que pode ser inclusive de um nacional, e permissionários de serviço público, certo? Então, esta é uma preocupação que o candidato e o partido precisam ter. Mas, mesmo os recursos provindo de uma origem lícita, se eles entram na campanha de forma ilícita, eles também não podem ser utilizados e vão acabar sendo recolhidos ao Tesouro Nacional. E é muito importante se preocupar com a forma, porque a forma correta de arrecadação é a forma que dá condições de que o sistema financeiro nacional possa atuar com todos os seus mecanismos de identificação para coibir desvio de recursos ou mesmo fraude. Então, é muito importante a questão da forma de recebimento, e nós vamos ver agora que forma é essa. Doações e recursos próprios só podem entrar em campanha eleitoral se forem financeiros por transação bancária com identificação de CPF. Isto é fundamental. Transação bancária com identificação de CPF. Veja, a conta bancária, ela reúne todos os recursos de campanha, certo? E se os recursos forem estimáveis em dinheiro, se forem bens ou serviços? Se forem bens, o doador tem que ser proprietário efetivamente do bem. Se for serviço, tem que haver a responsabilidade direta pela prestação do serviço. Isto dá a licitude da arrecadação de recursos por esta forma. Se assim não for, nós temos a condição de que o recurso financeiro deveria ter sido doado para o candidato ou partido político para que ele próprio fizesse as contratações. Então, é necessário observar-se isto. E a outra forma legal de entrada de recursos financeiros em campanha é o financiamento coletivo. Então, nós só temos estas formas de ingresso regular de recursos na campanha eleitoral. E temos ainda um pouco mais de rigor quando as doações são financeiras e de valor igual ou superior a R$ 1.064,10. Este não é um requisito legal, esta é uma faixa de relevância estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, a partir da qual a origem do recurso precisa estar cabalmente comprovada por transações diferentes, transações bancárias que não permitem equívoco na identificação da origem desses recursos. Que transações são essas? Transferência eletrônica entre as contas, diretamente da conta do doador para a do beneficiário, ou seja, sem nenhuma interferência, ou cheque cruzado nominal. Então, estas duas formas, elas são as formas que permitem a identificação cabal da origem do recurso. Por que as outras transações bancárias não permitem? Nós podemos, por exemplo, ter um depósito identificado em que a pessoa se identifica de forma incorreta, ou ainda, alguém leva o recurso financeiro a uma instituição bancária para depósito e se identifica como doador e não é o doador. É apenas a pessoa que porta o recurso naquele momento. Então, esta questão da relevância do valor, a partir do qual a identificação é considerada cabal, né? A identificação não tem nenhuma sombra de dúvida, é exigida pela legislação eleitoral sempre que o valor de relevância for atingido. E para isso é preciso considerar ainda doações sucessivas, né? No mesmo doador, no mesmo dia, contam para saber se chegamos ao valor de R$ 1.064,10 ou não.
Não é possível receber recursos financeiros em moedas virtuais, e a vedação aqui, ela diz respeito à impossibilidade de identificação cabal da origem, porque o trânsito desses recursos é sempre de maneira criptografada, então não é possível identificar. Vamos ver, então, quais são as sanções pelo recebimento pela forma incorreta, que é tão importante, nós temos tantas devoluções de recursos por conta desta questão. Então, veja o que diz a legislação eleitoral. Se as doações recebidas forem em desacordo com estas regras, não podem ser usadas. Isso é muito grave, porque normalmente só se vai identificar que houve este problema lá no final da campanha eleitoral. E não poderia ter sido utilizado e foi. E aí, o que fazemos? Bem, se for identificado o doador, vamos supor que houve apenas o recebimento e não a utilização, é preciso devolver esses recursos ao doador. Se não foi identificado o doador de maneira precisa, os recursos serão considerados de origem não identificada e têm que ser recolhidos ao Tesouro Nacional. E se além de receber, o recurso tiver sido usado, se ele tiver sido utilizado pelo prestador de contas, mesmo que o doador seja identificado, recolhe-se ao Tesouro Nacional. E pode haver ainda uma consequência em relação à regularidade dessas contas. Podem vir a ser desaprovadas? Podem, mas isso depende do juízo de valor por ocasião do julgamento dessas contas, do cômputo de todas as irregularidades que ali forem identificadas e se há ou não um impacto sobre as contas. Por ocasião do julgamento se decide sobre reprovação ou desaprovação. Ainda dentro dessa esfera da arrecadação de recursos, vamos tratar rapidamente do financiamento coletivo. Os senhores sabem que já a partir do dia 15 de maio do ano eleitoral, a lei autoriza que os pré-candidatos arrecadem recursos por esta modalidade, condicionando a liberação desses recursos ao efetivo registro da candidatura. E se não for efetuado o registro da candidatura, esses valores têm que ser devolvidos aos doadores. Qual é o grande problema que nós temos aqui? O primeiro e maciço problema que eu vejo nessa questão é que nós não temos no Brasil a definição jurídica de quem são os pré-candidatos. Então, como nós não temos a fase da pré-candidatura devidamente regulamentada, qualquer pessoa pode ser um pré-candidato neste momento e estar arrecadando recursos por esta via. Estas pessoas estão sujeitas à jurisdição eleitoral? Não, porque não detêm ainda a condição de candidatura. Então, isso significa dizer que qualquer pessoa pode estar arrecadando recurso, inclusive de forma fraudulenta, sem nenhuma intenção de candidatar-se. Bom, mas aí diz a lei que vai ter que devolver o recurso? Diz. Mas e se não devolver? Quem obriga a devolução? Vai ser necessária uma ação judicial na justiça comum, porque a justiça eleitoral não tem jurisdição sobre esses fatos. De qualquer maneira, vamos supor que a arrecadação esteja sendo feita de forma regular, ainda que exista a possibilidade da fraude. Ao financiamento coletivo se aplicam todas as regras aplicáveis às doações, inclusive as formas de recebimento que eu acabei de falar. Então, é muito importante entender que quando nós estamos arrecadando pelo financiamento coletivo, ou seja, pelas vaquinhas virtuais, nós não estamos diante de uma nova espécie de recurso. Nós estamos arrecadando as mesmas doações, só que por outra via. Estamos terceirizando a arrecadação, que vai ser realizada, então, por uma empresa, uma entidade arrecadadora que precisa estar cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral. São apenas estas que estão regulamentadas. Há uma série de regramentos sobre o financiamento coletivo que os candidatos e os partidos políticos precisam observar para que a arrecadação seja efetivamente regular. Mas é muito importante compreender que nós estamos, na verdade, terceirizando a captação de doações, com todos os riscos que isso possa trazer para a campanha eleitoral. Então, se houver arrecadação de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, a responsabilidade não é da entidade arrecadadora, mas sim do candidato e do partido político que contrataram essas empresas para fazer as vias de candidato e partido político e então arrecadar os recursos. Então, veja, sanções por eventual descumprimento, inclusive das formas de arrecadação, vamos lembrar aqui dos R$ 1.064,10 também, vão ser aplicadas de qualquer maneira ao candidato e ao partido político, porque a empresa arrecadadora não tem responsabilidade sobre isso. Além dessas questões que eu julgo bem importantes, eu vou trazer para os senhores uma discussão do que eu chamo de pontos nevrálgicos
para esta campanha eleitoral. Acho realmente que são pontos críticos que nós precisamos nos dedicar um pouco mais. Que pontos são esses? Primeiro, autofinanciamento. Em segundo lugar, limites de gastos. Em terceiro, gastos com advogados e contadores. Em quarto lugar, uso de recursos públicos. E quinto, gastos eleitorais críticos. Então, vamos tratar do autofinanciamento. A questão do autofinanciamento para esta eleição é muito complexa porque nós temos um limite baixo demais, restrito demais. Está vigorando para a eleição municipal um limite de autofinanciamento, de aplicação de recursos próprios, de apenas 10% do limite de gastos, o que significa dizer que nós podemos estar diante de um conflito com as doações de pessoas físicas. Terceiros poderão, talvez, doar muito mais do que o próprio candidato pode aplicar na sua campanha, o que revela de plano uma incoerência jurídica de interesse. Quem tem interesse maior na sua campanha é o próprio candidato, e ele vai estar limitado a apenas 10% do seu limite de gastos, enquanto uma pessoa física pode doar até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano de 2019. Nós podemos ter aqui um abismo entre os valores que podem ser aplicados em campanha, e isso pode gerar problemas no financiamento da campanha eleitoral. Tanto pode que a Justiça Eleitoral regulamentou que, já prevendo que isso possa acontecer, é proibido utilizar uma interposta pessoa para fazer aportar esses recursos próprios na campanha, porque já imagina que poderá haver tentativa de fraude a este limite. Eu acredito mesmo que para as próximas eleições essa regra não deve se manter. E em relação ao limite de gastos, qual é o problema que nós temos em relação ao limite de gastos? O problema é que nós temos transposto o limite de gastos que vigorou nas eleições de 2016. O que disse a reforma eleitoral é que são os mesmos limites, e eles vão ser apenas atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O problema é que esses limites de 2016, eles já foram buscados dos limites de 2012, considerados os maiores valores, descontado um percentual de 30%. Estes valores, à época, possuíam uma série de incongruências. Que incongruências são essas? Todas elas podem ser resumidas na ausência de um parâmetro técnico específico para atribuição dos limites. Os limites, eles eram formulados pelos partidos políticos para os seus candidatos, então nós poderíamos ter, sem nenhum critério objetivo legal prévio para isso, nós poderíamos ter, por exemplo, numa mesma eleição, um candidato de partido X a vereador com limite de R$1 milhão e o candidato do partido Y com limite de R$10 mil. Então, nós apenas transportamos os problemas dos limites de gastos que já aconteciam. O que é que soluciona esse tipo de problema? Vocês poderiam estar pensando aqui. Bom, limites de gastos estabelecidos segundo o custo da eleição, segundo peculiaridades regionais, que envolvem, sim, o custo eleitoral e o número de eleitores, por exemplo. Nós temos plena certeza de que uma eleição realizada na Amazônia não tem a mesma complexidade e o mesmo custo que uma eleição realizada no sul do país, onde o acesso a todo o eleitorado é muito mais simples e mais tranquilo. Então, teremos esses problemas. A questão dos gastos com advogados e contadores. Quais são os problemas que eu vejo aqui? É que a reforma eleitoral de 2019, ela dedicou-se muitíssimo a essas duas categorias de gastos, com advogados e com contadores. E a primeira coisa que ela fez foi excluir do limite de gastos. A exclusão do limite de gastos, ela aumenta artificialmente o limite de gastos daquela campanha eleitoral. Mas veja, não há nenhuma autorização legal para que não haja o registro integral destas despesas. Elas precisam estar computadas na prestação de contas, elas apenas não entram no cômputo do limite de gastos. O segundo ponto que a reforma eleitoral trouxe em relação aos gastos com advogados e contadores foi descaracterizá-los como doações estimáveis em dinheiro. Então, sempre que eu tiver uma pessoa física pagando gastos com advogados ou com contadores, diz a lei que eu não estou diante de uma doação estimável em dinheiro. Se eu não estou diante de uma doação estimável em dinheiro, eu certamente estou diante de um gasto que será pago à margem da campanha eleitoral. Não será conhecido, não estará na prestação de contas. A lei também diz que estes gastos com advogados e contadores, eles não estão incluídos nos limites de gastos de simpatizantes.
nem poderiam estar. Esta reforma específica, neste ponto, ela não tem sequer finalidade, porque os gastos com simpatizantes, eles são gastos independentes, que jamais chegam à campanha eleitoral. Se algum eleitor simpatizante pagasse um advogado ou um contador, este seria um gasto que estaria necessariamente na campanha e teria que ser computado como doação estimável em dinheiro. E, por fim, disse a legislação eleitoral, e aqui não há problema legal nenhum, que estes gastos podem ser custeados com recursos públicos de campanha, na verdade, com quaisquer recursos que entrem na campanha. O que nós temos aqui de novidade é que, inclusive, os gastos relacionados a candidatos, relativos aos seus processos eleitorais, passam a ser custeados, é possível custeá-los com recursos públicos também. Este conjunto de regras relativas aos gastos com advogados e contadores, ele retira da sociedade a possibilidade de um controle social mais efetivo, porque nós teremos gastos que estarão à margem da campanha eleitoral, e por que não dizer também do exercício de regularidade do controle, que é preciso que seja feito pela própria Justiça Eleitoral, porque a lei assim determina. O outro ponto nevrálgico que eu gostaria de abordar aqui com os senhores é a questão do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nós temos na resolução 23.607 do TSE, que é a resolução que regulamenta esta matéria para a eleição, uma proibição de que haja transferência desses recursos dentro ou fora da circunscrição, a partidos políticos ou candidatos que não estejam coligados ou não pertencentes à mesma coligação. Por quê? Porque aí nós não estamos diante de um interesse jurídico na campanha eleitoral. Se esses recursos estão sendo utilizados para financiar campanha, é preciso que esteja claro o interesse na campanha. E o interesse jurídico na campanha, de acordo com as regras eleitorais, é da filiação ao partido político propriamente ou da coligação. Se não há coligação e não há filiação, não estamos diante do interesse jurídico caracterizado. A novidade para esta eleição é que o TSE, além de proibir a transferência desses recursos, quando não houver esse interesse jurídico caracterizado, ele passa a considerar que sempre que houver o descumprimento destas regras de repasse, nós estaremos diante da aplicação irregular desses recursos. E isto leva necessariamente ao recolhimento ao Tesouro Nacional e responsabilidade solidária de quem recebeu o recurso, na medida do recurso que tiver efetivamente utilizado. Também a resolução passa a apontar como irregular o desvio de finalidade, ou seja, o uso desses recursos para pagar gastos que não esteja claro, que não esteja comprovado de forma idônea que é um gasto efetivo de campanha eleitoral. Ainda em relação à aplicação de recursos públicos, é preciso lembrar que nós estamos diante da obrigatoriedade de aplicar no mínimo 30% dos recursos que são aplicados em campanha e têm natureza pública no financiamento de campanhas femininas. De onde veio essa exigência? Da ADI 5617, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos recursos do fundo partidário, e de uma consulta feita ao TSE em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, no mínimo, 30% desses recursos precisam ser aplicados no financiamento de campanhas femininas. Se eu estiver diante de um percentual superior de candidatas, também deve ser maior o percentual, deve ser equivalente ao percentual de mulheres na campanha eleitoral. A aplicação desses recursos, ela precisa ser sempre no interesse da campanha ou de outras campanhas femininas, ou seja, é ilícito que estes recursos caiam nas contas de mulheres apenas como contas de passagem, como nós verificamos em inúmeros casos nas eleições de 2018 pelo Brasil. Mulheres servindo apenas como contas de passagem para financiamento de campanhas masculinas. Isso está rigorosamente proibido. O que não impede que as mulheres participem de despesas comuns com candidatos ou mesmo com os partidos políticos, desde que haja o interesse na campanha feminina. Isso é importantíssimo para que não haja descaracterização da aplicação daquele recurso. E pela via dos gastos eleitorais? Bem, nós temos gastos eleitorais que a legislação eleitoral considera críticos e, portanto, ela disciplinou de uma maneira mais incisiva para este processo eleitoral. O primeiro deles, gasto com impulsionamento de conteúdo na internet. O segundo, combustíveis. O terceiro, pessoal. Então, vamos ver o que a resolução diz a respeito especificamente do impulsionamento. Em relação ao impulsionamento,
a legislação eleitoral passa a considerar como gasto eleitoral efetivamente aquele gasto que foi realizado e não os gastos meramente contratados. O que nós tivemos na eleição de 2018? Bom, vou usar o exemplo do Facebook, mas isso aconteceu em outras redes sociais. Facebook, por exemplo, ele, na contratação dos seus serviços, ele exige o pagamento de créditos. Então, o prestador de contas, ele contrata créditos que ele vai utilizar durante a campanha eleitoral. Mas aquilo que efetivamente for utilizado na campanha eleitoral, para isso, a empresa emite notas fiscais específicas daquele serviço que foi prestado. E o crédito que foi pago antecipadamente pode não ser integralmente usado, e, na verdade, quase nunca é. Então, nós temos uma sobra desse recurso que volta para o candidato ou para o partido político. Então, a legislação eleitoral passou a dizer o seguinte: olha, o gasto com impulsionamento de conteúdo não é o do crédito, é efetivamente aquilo que foi realizado de serviço. E aquilo que efetivamente sobrou constitui sobra de campanha. Se foi pago com fundo partidário e outros recursos, deve ser transferido ao partido político nas respectivas contas bancárias. Se foi pago com fundo especial de financiamento de campanha, precisa ser recolhido ao Tesouro Nacional, porque aí nós não estamos diante de um recurso que seja de propriedade do partido político. Em relação aos combustíveis, a legislação eleitoral, ela passa a determinar que o gasto com combustível, além de ser, claro, como qualquer gasto eleitoral, ser emitido em nome do CNPJ da campanha eleitoral, porque senão ele caracteriza um gasto pessoal, ele só pode ser utilizado para ser gasto eleitoral para combustível de carreatas, veículos em carreata, e no máximo 10 litros por veículo, e aí é preciso identificar a quantidade de combustível que foi utilizado nesta carreata, ou em gastos com veículos que já estejam declarados na campanha eleitoral, ou seja, não é admitido o gasto com combustível sem um veículo previamente declarado na campanha, porque o combustível, infelizmente, esse cuidado todo volta-se à sua coibição de uso como moeda de troca, como moeda para compra de votos. Infelizmente, no Brasil, o combustível é uma das moedas mais utilizadas para a prática deste ilícito. Então, ele só pode ser usado para financiar combustível propriamente de carreatas, para financiar combustível de veículos declarados regularmente e previamente na campanha eleitoral, ou para abastecer geradores de energia. Em todo o país, nós não temos a mesma realidade, né? E temos a necessidade de geradores de energia em muitas regiões do país, para funcionamento de energia elétrica, por exemplo. E, por último, os gastos com pessoal. Os gastos com pessoal na última eleição, principalmente aqueles realizados com Fundo Especial de Financiamento de Campanha, observou-se no Brasil todo uma ausência de discriminação adequada destes gastos para que eles pudessem, de fato, ser considerados gastos eleitorais. Então, nesta eleição, exige-se a identificação de todas as pessoas que trabalharam na campanha eleitoral, se houver gastos com pessoal, onde trabalharam, o que fizeram, quantas horas trabalharam e qual é a justificativa do preço pago. Isso é muito importante para se evitar, por exemplo, a contratação de gastos genéricos com coordenadores de campanha em valores altos e que você não tem como identificar exatamente como aquele recurso foi empregado. Em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nesta eleição nós teremos 2 bilhões 34 milhões 954 mil reais de Fundo Especial de Financiamento de Campanha sendo aplicado nas campanhas eleitorais. Qual é o problema que nós temos aqui, especificamente? É que nós não temos definidos legalmente quais são os critérios de distribuição desses recursos. Então, há uma definição legal bastante precisa em relação à distribuição desses recursos para os diretórios nacionais. Distribuídos esses recursos para os diretórios nacionais, tudo o que a legislação eleitoral determina é que os diretórios nacionais estabeleçam critérios de uso, mas não dá nenhum parâmetro legal a ser observado. Então, quaisquer que sejam esses critérios estabelecidos, isto é suficiente para que os diretórios nacionais tenham acesso a esses recursos e distribuam para as campanhas eleitorais. Então, muitas vezes, a Justiça Eleitoral, ela é interpelada em relação à fiscalização da distribuição equitativa, por exemplo, desses recursos, e isso não é possível. É claro,
estamos diante da autonomia partidária nas suas regras específicas intrapartidárias de estratégia de acesso ao poder, e isso precisa ser respeitado, mas o fato é que minimamente a lei não estabelece nenhum critério objetivo para a distribuição desses recursos. Então, a distribuição não está ao talante de nenhum critério legal a ser observado. Agora, os gastos realizados com estes recursos precisam observar todas as regras da resolução 23.607, porque serão, é claro, rigidamente fiscalizados, porque nós estamos diante de recursos públicos aplicados em campanha e de grande monta. Houve, inclusive, uma discussão a respeito da possibilidade de esses recursos serem utilizados ou não no combate à pandemia, mas esses recursos têm destinação legal. Para que eles pudessem ser utilizados no combate à pandemia, seria necessário uma alteração legislativa que não foi realizada, então temos a aplicação desses recursos na campanha eleitoral. E, por fim, em relação ao adiamento das eleições. Em relação ao adiamento das eleições, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, na matéria de financiamento de campanha, nós temos apenas alteração de datas. A prestação de contas não ocorrerá mais no dia 4 de novembro, por exemplo, no primeiro turno, mas no dia 15 de dezembro. Este é o prazo para prestar contas. Mas o prazo máximo da diplomação é dia 18 de dezembro. Então, nós já poderíamos estar diante da seguinte dúvida: mas pode diplomar sem julgar as contas de candidatos eleitos? Pode. A alteração legal, ela transportou o período máximo para julgamento das contas dos eleitos para o dia 12 de fevereiro. Mas não estamos aqui diante de um conflito entre a diplomação e o julgamento da prestação de contas? Será que não é essencial que as contas dos candidatos eleitos estejam julgadas antes da diplomação? Pois bem, a minha opinião é de que não. Não estamos diante da essencialidade de ter contas julgadas de candidatos eleitos até a sua diplomação. Por quê? Porque as consequências do julgamento das contas, elas não afetam imediatamente o mandato. Não há nenhuma consequência direta do julgamento das contas que impeça a assunção do mandato. É claro que nós temos consequências que podem ser graves, derivadas do julgamento de contas de campanha eleitoral, mas elas precisam de processos específicos, como 30A da Lei das Eleições, captação ou gastos ilícitos de campanha, abuso de poder econômico, artigo 22 da Lei Complementar 6490, impugnação de mandato eletivo, artigo 14 da Constituição Federal. Podemos ainda estar diante de crimes eleitorais comuns, como omissão, falsidade ideológica, falsidade documental, desobediência, os artigos 347 a 350, podemos ainda estar diante de crimes de lavagem de dinheiro? Podemos, mas todas estas questões são objetos de apuração em ações específicas, então não vejo nenhum problema em retardar-se o julgamento dessas contas, porque elas terão que ser apresentadas antes da diplomação. Esta questão continua em vigor exatamente como estava na legislação eleitoral. E as contas dos candidatos não eleitos, elas terão prazo para julgamento? Não. O Tribunal Superior Eleitoral deixou de estabelecer prazo para julgamento dessas contas no calendário eleitoral, porque estas contas não têm prazo legal para julgamento, esse prazo era apenas normativo, e então passam a se submeter via de regra, as regras gerais de cumprimento de prazos, de processos, de ações que são tramitadas na Justiça Eleitoral, observando os prazos de julgamento gerais do CNJ em relação a todos os processos. Esta é a minha contribuição nesse belíssimo seminário que hoje se inaugura, né, e que tantas saudades deixa lá de 2016, em que nós estivemos em 12 municípios diferentes do estado de Santa Catarina, mas creio que esta é uma forma importante de comunicar à sociedade catarinense as principais regras que vigoram no processo eleitoral na eleição municipal de 2020, da forma possível, da forma virtual. E eu fico aqui agradecida pela oportunidade de ter participado do evento e à disposição para discussão de qualquer questão que os senhores queiram trazer ao comentário aqui. Obrigada. Perfeito, doutora Denise, muito obrigado pela excelente explanação e perfeito no cronograma aí dentro do tempo, né? Que eu sei que é limitado porque o assunto é bastante complexo,
Eu já assisti exposições da doutora Denise aí, bem mais longas sobre o tema, né? Porque tenho que falar realmente, mas parabenizo desde já e inicio com duas perguntas aí para, de repente, se o pessoal se animar a fazer também. Primeiro, se o trabalho dos simpatizantes que participam das carreatas de panfletagem e entre outras atividades similares, quando não são pagos, ou seja, são voluntários, é obrigatório que eles sejam computados? E a segunda pergunta, qualquer coisa eu repito, né, posteriormente, se a não aprovação das contas de campanha, quais as consequências que ela gera para o candidato e para os partidos, quais são as consequências para um e para o outro. Certo. Então, doutor Fabrício, foi muito bom o senhor ter trazido essa questão dos gastos simpatizantes, porque eu acho que há sempre uma confusão entre gastos simpatizantes e doação estimável em dinheiro propriamente dita. Os gastos simpatizantes, eles dedicam-se exclusivamente a um instituto legal em que não há doação. Então, por exemplo, eu tenho um eleitor que simpatiza com uma determinada candidatura e faz um gasto em benefício daquela candidatura às suas próprias expensas. O documento fiscal está emitido em nome do eleitor, e isto é um gasto que ele faz voluntariamente, que não chega à campanha eleitoral como doação. Quando eu tenho uma doação propriamente dita de serviço, aí ela precisa estar declarada. Eu creio que o exemplo que o senhor deu da panfletagem, ou das pessoas em bandeiras, os semáforos, ele está diante da doação estimável em dinheiro, e não do gasto do simpatizante. O gasto do simpatizante, ele adquire um bem ou faz um serviço independentemente do candidato, não tem comunicação com a campanha do candidato. Mas a questão que o senhor levantou é muito importante em relação à fraude nessas doações estimáveis em dinheiro, isso sim. Então, se eu tenho pessoas trabalhando para a campanha e fazendo a doação do seu serviço, isso precisa estar registrado como doação estimável em dinheiro na prestação de contas. Se eu estou pagando por este serviço, isso precisa estar registrado na campanha eleitoral como gasto eleitoral. E não raras vezes nós temos ou a ausência de declaração na prestação de contas, ou a declaração indevida, fraudulenta, como doação de um gasto que foi efetivamente realizado. Então, é muito importante que isso seja observado. Consequências de contas julgadas não prestadas. Depois fica à sua disposição, doutor Fabrício, para esclarecer algum outro aspecto a respeito dessa questão. Julgamento de contas não prestadas. A resolução diz que, ao candidato, ocorre o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral por todo o mandato ao qual concorreu. E isto pode ainda se estender, para além do mandato, caso ele não regularize as suas contas nesse período. Então, no mínimo, por 4 anos, o candidato fica sem a certidão de quitação eleitoral, o que já o torna inelegível para a próxima eleição, porque ele não terá um documento essencial ao registro de candidatura, que é a certidão de quitação eleitoral. Já o partido político, ele perde o direito ao recebimento de recursos públicos, tanto o fundo partidário quanto o fundo especial de financiamento de campanha, ele fica sem esses recursos até que regularize as suas contas não prestadas, e também está sujeito à suspensão de anotação partidária, desde que observado um processo específico e não em decorrência direta do julgamento de contas não prestadas. Isso a teor do que dispôs a ADI 6032 do Supremo Tribunal Federal, que exige um processo específico para a aplicação da sanção, mas a aplicação da sanção, ela é possível. E por último, para arrematar essa questão de contas julgadas não prestadas, eu queria trazer à reflexão de todos a incoerência que eu vejo no seguinte aspecto: se um candidato não apresenta as suas contas, ele não assume o mandato. Então, ele não pode assumir o mandato se não apresentar as suas contas. Mas se tiver as suas contas julgadas não prestadas, ou seja, é a não prestação reconhecida judicialmente, a consequência é muito mais branda, que é apenas o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral. Então, a legislação eleitoral acaba dando um tratamento diferenciado a questões que, no fundo, traduzem a mesma circunstância fática de não prestação das contas. Boa tarde, bom dia, doutor Decomaí, me cumprimentando aqui, doutor Bertuol, doutor Mauro Presoto, companheiros de seminário em 2016. Doutora Denise, muito obrigado aí pela explanação. Só para complementar, o doutor Mauro Presoto complementou a pergunta.
se, ainda sobre a questão da participação de simpatizantes, né, se toda atuação de simpatizante, então, deve ser registrada como doação estimada, só para deixar bem claro aí. Não, doutor Mauro, jamais. Se for um gasto de simpatizante, é um gasto que jamais pode chegar à campanha eleitoral. Não existe nenhuma dispensa de doação estimada em dinheiro não ser registrada na prestação de contas, tá? Então, sempre que há uma doação, ela precisa estar registrada na campanha eleitoral, na prestação de contas propriamente dita. Quando eu tenho um gasto de simpatizante, este gasto é alheio à campanha eleitoral. E aqui eu chamo a atenção para o fato de que nós temos como gasto de simpatizante real é o gasto que é desconhecido do candidato. Esse instituto ele surgiu para amparar gastos que o candidato não tivesse nenhum conhecimento. Vamos imaginar, por exemplo, uma campanha a presidente da República e alguém que realmente apoia aquela candidatura, não é conhecido do candidato, lá no interior do estado resolve fazer uma despesa por sua própria conta e risco a favor daquele candidato. Para que o candidato não fosse cobrado por essa despesa que ele sequer sabe que foi realizada, é que surgiu o gasto de simpatizante. Ele não se confunde com doações abaixo de R$ 1.064,10. Não. Toda e qualquer doação precisa estar realizada, precisa estar registrada. Então, doutor Mauro, os gastos de simpatizante jamais estarão na prestação de contas, e se estiverem, é porque são doações. Certo. Mais algumas perguntas aqui. Se alguma sugestão da doutora sobre como fiscalizar que as contas de campanhas femininas não serão uma mera conta de passagem, o que se deve verificar? O que precisa se verificar aqui é que o gasto tenha sido, que haja prova de que aquele gasto tenha sido realizado no interesse da campanha feminina. Então, o interesse da campanha feminina precisa estar caracterizado sempre. Nós podemos estar diante de um gasto comum com um homem, por exemplo, em que a mulher tem um interesse devidamente caracterizado. Nesta eleição, por exemplo, um candidato homem a prefeito, uma candidata a vereador mulher, num santinho casado em que haja proporcionalidade na divulgação de ambos, é claro que projeta a mulher, porque certamente o candidato à eleição majoritária, ele é mais conhecido de todos, né, porque a campanha certamente é maior e há uma concentração de propaganda ali. Agora, se a mulher é apenas uma nota de rodapé deste santinho, nós não podemos dizer que ela está tendo vantagem aí. Então, no caso concreto é que nós vamos ter que apurar, e infelizmente, essa apuração precisará ser bastante rigorosa para que nós evitemos as candidaturas laranja, não apenas no sentido de cumprir os 30% da campanha proporcional, mas também de não executar adequadamente os recursos da campanha e acabar dirigindo esses recursos de maneira indevida à candidatura masculina. Tinha uma outra pergunta. Certo. Seguindo nas perguntas, doutora Denise, mas antes de continuar, para a senhora lembrar de, ao final, divulgar onde que podem ser encontrados outros vídeos de aulas ou explanações da senhora, porque o pessoal ficou bastante interessado, tá? Seguindo, o doutor Pedro de Comain pergunta se gastos estranhos à campanha, maquiados com dinheiro do fundo, representam crime de apropriação indébita ou nos sobra apenas a falsidade ideológica para fins eleitorais? Código Eleitoral, artigo 350. Doutor de Comain, quem sou eu para lhe responder, né? O senhor é a autoridade nesse assunto, mas na minha modesta opinião, acho que cabe sim o crime de apropriação indébita. O crime de apropriação indébita eleitoral, artigo 354-A do Código Eleitoral, ele é recente, né? Ele é um crime que é da reforma eleitoral de 2017 e ele impõe a caracterização do tipo pela apropriação de recursos de forma indevida por qualquer pessoa que esteja envolvida na campanha eleitoral. Sempre que nós conseguirmos caracterizar o desvio de finalidade, eu creio que nós estamos diante da apropriação indébita. Se o recurso não é um recurso gasto legitimamente como gasto eleitoral, com o recurso público, nós estamos diante, sim, do crime de apropriação indébita. Os crimes de falsidade, os crimes comuns do Código Eleitoral, eu creio que eles são muito pouco usados, infelizmente. E aí fica a impressão de que nós não temos elementos de punição para infrações eleitorais, eles deveriam ser mais utilizados. Mas, sem dúvida, sempre que nós pudermos enquadrar em apropriação indébita eleitoral, eu creio que nós devamos fazer. E é possível, sim. Sempre que nós tivermos desvio de finalidade, nós estamos diante da apropriação. Porque o recurso
ele é retirado da campanha eleitoral e não é aplicado em favor da campanha eleitoral de forma lícita. Certo, mais uma pergunta do Dr. Belmiro Hanisch Júnior. Sobre a aplicação de 30% nas campanhas femininas, ele pergunta se é 30% na feminina ou é o mínimo para masculino também, assim como as cotas. Belmiro, não. Na verdade, o que a ADI 5617 decidiu é que, embora ela tenha considerado como parâmetro dos 30%, os 30% de vagas das campanhas proporcionais, a ADI 5617 ela acabou produzindo uma regra que é a seguinte: de todos os recursos públicos aplicados na campanha eleitoral por um determinado partido político, no mínimo 30% desses valores tem que financiar campanhas femininas. Se eu tiver naquela campanha eleitoral um partido político com 40% de candidaturas femininas, por exemplo, o valor a ser aplicado é de 40% também. Então, essa, na verdade, é uma decisão que ela introduz uma medida de afirmação, uma medida afirmativa em relação às campanhas femininas, que são as campanhas que hoje é o gênero que menor representa o número de candidaturas na campanha eleitoral. Nós temos sempre muito mais homens do que mulheres. Então, nessa intenção de incentivar a participação política feminina, é que essa decisão se firmou e depois o TSE, em seguida, adotou os mesmos parâmetros para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, o homem fica no restante, né? O homem fica com 70% dos recursos, as candidaturas masculinas, porque às mulheres tem que ser garantido o mínimo de 30% no financiamento direto dessas campanhas, certo? Doutora, mais uma do Dr. Mauro Presoto. Se é possível gastar com impulsionamento na fase da pré-campanha. Pois é, doutor Mauro, o que eu entendo em relação à fase da pré-campanha, que lamento muitíssimo que ela não seja regulamentada, e às vezes há uma impressão de que nós, da Justiça Eleitoral, nós não queremos os gastos da pré-campanha, né? Eu não penso assim, eu escrevo sobre esse assunto e acho que ele precisava estar regulamentado, porque nós ficamos com recursos totalmente à margem da fiscalização. Então, doutor Mauro, a legislação eleitoral, ela não autoriza a realização de nenhum tipo de gasto na pré-campanha. Nós temos decisões esparsas, mais relevantes, eu creio que apenas 2 no Tribunal Superior Eleitoral, que examinaram gastos de pré-campanha porque chegaram lá para exame com denúncias de abuso de poder econômico. Temos, inclusive, muito recente o julgamento da senadora Selma, né, que perdeu o mandato, inclusive, por conta de ter sido considerado abuso de poder econômico, gastos de pré-campanha em valor de R$200 mil, né? Mas, então, nós não temos autorização para nenhum tipo de gasto. O gasto da pré-campanha, que pode ser feito sem nenhum receio, é apenas o gasto feito pelo partido político, porque o partido político, ele atua de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e tem permissão para assim fazer, tanto para arrecadar recursos quanto para realizar gastos. Mas é claro que nós vamos ter que ter aqui demonstrado o interesse do partido político. O candidato não. O candidato, ele tem período restrito para arrecadar e gastar. Nós não temos sequer convenção partidária ainda, né? Então, nós não temos candidatos. Pré-candidato hoje, nesse sentido lato, que é o que a legislação eleitoral nos permite afirmar, é toda e qualquer pessoa, mesmo aquela que não tenha nenhuma possibilidade de ser depois candidata, porque essa condição de possibilidade de candidatura, ela vai estar aferida apenas no processo do registro de candidatura. Então, não temos, doutor Mauro, nenhuma autorização legal para a realização de gastos neste momento. Ótimo. Mais uma, da Gabriela Pinto Schelp. Quanto aos gastos com pessoal, será necessária a justificativa do valor pago? Deverá ser feita a comprovação dos valores com base na média do mercado? É a pergunta. Pois é, doutora Gabriela, nós vamos ter um grande problema aqui, porque é necessário, sim, justificar o preço, mas o que é que nós temos como preço de mercado
de gastos com o pessoal em campanha eleitoral. Nós temos a profissão de panfleteiro? Não temos. Nós temos a profissão de quem faz aquelas bandeiradas em sinal? Não temos. Temos a profissão de um coordenador ou assessor de campanha? Também não temos. Então, o que será necessário fazer é comprovar a regularidade daquele gasto. Aquele gasto, ele tem que ser considerado cabível e em valor aceitável. Por exemplo, nós tivemos no Brasil, vou lhe dar um exemplo, tá? Não foi em Santa Catarina, uma despesa com coordenação de campanha de R$400 mil. Quando o candidato foi interpelado a respeito, em 2018, dessa despesa, a resposta que veio foi assim, não, mas aqui nós temos a contratação de todas as pessoas que trabalharam na campanha. É isso que a Justiça Eleitoral não quer. A Justiça Eleitoral quer conhecer quem são essas pessoas. Para quê? Para verificar se o gasto é pertinente, se não houve desvio de finalidade. Porque assim como esses R$400 mil podem estar financiando diversas pessoas em diversos locais fazendo de fato campanha para o candidato, nós podemos estar diante de apropriação indébita de R$400 mil, de desvio puro e simples desses valores. Então, a preocupação da campanha terá que ser sempre na justificativa de por que aquele valor é aquele valor, quais são os custos que nós temos de operação naquele gasto eleitoral. E isso só vai poder ser examinado no caso concreto. Se houver balizamento de preço de mercado, ótimo, mas eu creio que nessa matéria nós não temos como balizar preço de mercado. A Lacir de Souza Bueno pergunta de uma forma mais geral sobre as proibições com relação às doações, se a doutora Denise pudesse fazer uma... Claro. Laci, nós temos duas óticas diferentes para falar em proibição de doações aqui. Uma é de onde o recurso vem, ou seja, da origem do recurso, e a outra é a forma pela qual esse recurso chega à campanha. Então, pela origem, estão proibidos de doar quaisquer pessoas jurídicas. O financiamento empresarial ele está abolido no Brasil desde 2015 pela ADI 4650. Não podemos ter nas campanhas eleitorais recursos de origem estrangeira, ainda que aportados por pessoas brasileiras. Então, o recurso de origem estrangeira não pode financiar. E também as pessoas físicas permissionárias de serviço público. E aqui é bom fazer um alerta em relação aos taxistas. Nós tivemos, em Santa Catarina, um número muito significativo de fonte vedada de doações de taxistas. Os taxistas não são os únicos permissionários de serviço público, mas é uma categoria que é bastante claro que há a permissão de serviço público. Então, estas pessoas, essas três categorias, não podem fazer doações para campanha eleitoral. Todas as demais podem, mas tem que fazer a doação de maneira correta. Se for uma doação financeira, ela tem que entrar na campanha eleitoral por uma transação bancária com identificação de CPF. Se for acima de R$ 1.064,10 ou igual, apenas transferência de conta a conta ou cheque cruzado nominal. A segunda via de entrada de recurso financeiro, financiamento coletivo. Então, isso é muito importante observar na hora de receber as doações. Quando forem em bens ou serviços, o bem tem que ser de propriedade do doador, o serviço tem que ser por ele efetivamente prestado. E, por fim, uma última pergunta do doutor André Bertuol, que também falará no seminário, né, sobre a arrecadação, doações eleitores identificados, porém não realizadas por transferência eletrônica, consequência em contas de desaprovação e devolução. Considera outros efeitos criminais ou representação? É a pergunta do doutor André. Doutor André, as doações de eleitores identificados que não são realizadas pela maneira correta prevista na norma, a própria norma estabelece a consequência. Se esses recursos forem recebidos de forma indevida, eles têm que ser devolvidos ao doador. Se eu não consigo identificar o doador, aí eu estou diante de um recurso de origem não identificada, que eu preciso recolher ao Tesouro Nacional. Se esse recurso for utilizado, a pena também é essa, é de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. Eu não creio que nós estamos diante da necessidade de um outro crime eleitoral ou mesmo da representação. Nós temos a consequência da devolução, a não ser, é claro, que eu tenha, no fato concreto, um indício de lavagem de dinheiro, né? O indício de um outro crime acontecendo ali. Aí sim, aí é importante que nós entremos. Doutor Fabrício, o senhor me permite, tem uma complementação aqui que eu acabei de ver do doutor Decomain, em relação à pergunta que foi feita pelo doutor Mauro, o senhor me permite... Verdade. Aqui? Claro, por favor. Certo. O doutor Decomain
apresenta a seguinte questão: a indagação do Dr. Mauro talvez possa ser pensada no sentido de trabalho gratuito do simpatizante na campanha. Tem-se aí doação estimável em dinheiro? Sim, doutor Decomain, exatamente. É muito importante separar a situação do doador do gasto de simpatizante. Gasto de simpatizante não tem nenhuma vinculação com a campanha. E aí o simpatizante da campanha, os termos que o doutor Decomain usa aqui, ele não é o simpatizante na campanha que a lei diz que é simpatizante. O simpatizante é aquele que não se comunica com a campanha. Quem trabalha em favor da campanha para o próprio candidato, se não está recebendo por este serviço prestado, está fazendo uma doação estimável em dinheiro. E aí o termo simpatizante, ele não pode ser considerado no sentido legal, no sentido técnico. É só simpatizante de quero trabalhar para o meu candidato, né? E como ele está trabalhando para o candidato, esse recurso está na campanha eleitoral e é uma doação estimada em dinheiro, exatamente. Então, há essa diferenciação entre o trabalhador voluntário vinculado à campanha, ao candidato, e o simpatizante que não tem qualquer vínculo formal aí com a campanha. Certo? Exatamente. E, às vezes, a questão se confunde, doutor Fabrício, porque, infelizmente, no Brasil, esse instituto foi usado de uma maneira fraudulenta para justificar doações não declaradas na campanha. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Então, eu não tenho nenhuma dispensa legal para deixar de registrar doações na prestação de conta de campanha eleitoral, ainda que sejam de pequena monta. Certo. Doutora Denise, se quiser divulgar aí seus vídeos, onde pode ser encontrado mais material aí da senhora. Pois não. Então, no site do TRE de Santa Catarina, em eleições e em partidos políticos, os senhores vão encontrar material farto também de divulgação. Agora, se quiserem material aí pessoal da minha atividade como professora, né, sou professora de Direito Eleitoral também, eu vou divulgar, então, aqui, como o doutor Fabrício recomendou, os meus canais profissionais, né? Meus canais profissionais em Facebook e Instagram, dgs.prestação.d.contas, eu divulgo todas as matérias mais atuais de legislação eleitoral e partidária, e tem um canal também no YouTube com vídeos instrucionais também sobre as questões mais consultadas que nós temos a esse respeito. E tenho a felicidade de divulgar que a 10ª edição do meu livro, doutor Fabrício, ela está saindo agora. Tive a honra de ter o prefácio do ministro Edson Fachin. Então, em breve, poucos dias, já estará disponível também. Muito obrigada. Perfeito. Agradeço mais uma vez, doutora Denise, pela excelente palestra, como sempre, nossa parceira aí. Muito obrigado mesmo. E quero encerrar anunciando que amanhã continuam seminários, né, com a palestra do doutor Mauro Presoto, sobre os limites da propaganda eleitoral na eleição de 2020. Então, até amanhã, conto com a presença de todos e agradeço à doutora Denise e a todos que participaram hoje e que assistiram a esse evento. Muito obrigado. Muito obrigada. Só tenho a agradecer o convite e a toda a audiência. Obrigada.